Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, do EJA Etapa 7, que assistem às nossas aulas nas unidades da Rede Seduc, tá? Principalmente aqueles que estão nas unidades que são aí trabalhadas, né, com a nossa sala especial, transmitindo as nossas aulas ao vivo. Aqueles que estão nos chats, daqueles que estão lá no YouTube também, meu boa noite, para que a gente possa hoje, na nossa substituição à professora Flávia, que teve alguns problemas aí de ordem pessoal, fazer a continuação aí da oficina de língua portuguesa, né? Para a gente poder apreciar aí campanhas publicitárias, dar continuidade a esse assunto que ela vem trabalhando com vocês desde a aula passada, tá bom? Na cartela, nossa cartela, a gente sempre tem informações importantes. No conteúdo de hoje, vamos trabalhar com apreciação em campanhas publicitárias. Nós vamos ter os slides, né, nossa aula e exercícios para a classe e também para casa. Você pode consultar essas cartelas no site do Canal Educação, canaleducação.tv. Sempre temos todos os materiais à disposição dos usuários, sejam da Seduc ou aqueles que acompanham aí a rede, esse projeto educacional, tá? E aí você pode também ter essas atividades para poder exercitar, a própria cartela, o próprio material é sempre importante, porque às vezes você tem uma horazinha vaga durante o dia, vai lá e testa o conhecimento. Vamos lá, gente. Para a gente trabalhar hoje a apreciação, né? Olha aí os nossos verbetes. O que é apreciar? É observar, estudar, né? Principalmente experimentar algo em que dê satisfação. E o conhecimento sempre é satisfatório. E você saber conhecer, né, apreciar diversos gêneros textuais é sempre muito positivo. Faz com que você possa se posicionar de uma forma crítica, de uma maneira bem mais satisfatória, gerando aí toda essa avaliação positiva a respeito do seu conhecimento. Os anúncios publicitários e as propagandas são, vamos dizer assim, muito importantes. São termos, vamos dizer assim, sinônimos. Anúncio publicitário, propaganda, nós não temos uma diferença, vamos dizer assim, muito nítida entre esses dois termos. A gente pode, inclusive, acrescentar a essa sinonímia mais outros termos que fazem com que a gente possa perceber o quanto é comum a gente ter contato com essa modalidade de texto. O anúncio pode ser conhecido como propaganda, como reclamo, né? Como comercial, como classificado. E agora, modernamente, a gente tem o e-anúncio, que é o anúncio eletrônico, né? É um serviço por meio do qual se divulga algo ao público, dependendo do público também, a criação de alguma mensagem que promove algo com objetivos comerciais, institucionais. Ah, professora, quer dizer que... perdão, deixa eu voltar aqui que eu esqueci, foi de colocar aqui nas canetinhas. Quer dizer que os nossos anúncios publicitários só servem para o lado comercial? Não, tá aqui, ó. Campanha da Fraternidade Ecumênica. Tá aqui, ó. Nós temos uma instituição, inclusive não governamental, que está fazendo uso desse anúncio publicitário. Agora a gente vai ver, na próxima semana, acho que amanhã, vai começar a propaganda política. Estamos nas vésperas da eleição geral, vamos eleger nossos governadores, deputados federais e estaduais, senadores e o presidente da República. A próxima semana tem propaganda política em tudo quanto é lado, né? Tenhamos saúde para aguentar as mesmas informações culturais e religiosas, tá? Então, a gente vai observar que a propaganda está aqui, ó, fraternidade é um diálogo, compromisso e amor. Então, a gente vai poder perceber que há textos verbais, há textos não verbais, né? Inclusive, olha, veja bem que ele coloca essa característica, olha, da unidade. Todos estão formando uma roda, pessoas das mais diversas etnias, e principalmente religiosidades, né? Em que ele
faz alusão aí a essas possibilidades. Então, essa fraternidade, né, essa irmandade, faz com que a gente possa perceber que também anunciando esses eventos, né, você chama a atenção do seu público através dessa promoção. A finalidade do anúncio publicitário é transmitir ao público, por meio de recursos técnicos, multissemióticos e através dos veículos de comunicação, as qualidades e os eventuais benefícios de determinada marca, produto, serviço ou instituição, no intuito de influenciar o público, lógico, a mudar seu comportamento e atitude com relação ao tema tratado ou ao produto anunciado. Muito bem. Assim também, um anúncio publicitário pode sensibilizar as pessoas com relação a certas causas sociais. Está aqui, gente, ó. Nós temos um cartaz publicitário, procuro um dono de raça, porque um dono vira-lata eu já tive. Aí observe que ele fez um trocadilho com o que seria o animal de raça e o animal vira-lata, o cachorro vira-lata, e ilustrou a propaganda, gente, com um animal esquálido, né? Tá aí, pele e osso. Então, quando ele diz que está à procura de alguém de raça, ele induz aí, dentro dessa perspectiva interpretativa, que seja uma pessoa boa, né? Uma pessoa, já que muitas vezes se fala usa esse termo raça relacionado a uma especificidade de seleção de bons indivíduos. E aí no final ele diz, porque um dono vira-lata, uma pessoa sem sensibilidade, ele já teve. A imagem ilustra isso. E aí a gente vai ver, olha, que nessa campanha publicitária não está se vendendo nada, está se sensibilizando as pessoas para a causa dos maus tratos contra os animais, tá? Então, para que a gente possa se engajar nessa causa de combate aos maus tratos aos animais, faz-se cartaz com esse tipo de sensibilização, tá? Do cachorrinho procurando alguém que lhe ofereça essa situação. E baseado nesse cartaz, vamos começar as nossas interpretações, porque a nossa aula é justamente para a gente trazer a prática da interpretação. A finalidade desses anúncios a finalidade desse anúncio publicitário é denunciar os maus tratos aos cães, procurar um dono para o cão, convencer as pessoas a adotarem cães, comparar os cães aos seus donos, né? Já, inclusive, falamos disso aí a respeito dessa situação, tá, gente? Colocamos aqui, ó, que foi uma forma em que as entidades de combate aos maus tratos contra os animais fizeram para tentar sensibilizar as pessoas a respeito dessa triste situação de ter donos que deixam seus animais padecerem dessa forma. Então, na verdade, aqui a gente vai ter a questão da denúncia dos maus tratos aos cães, aos animais, né? Principalmente aos cachorros, já que o animal retratado é um cachorro. A voz verbal em primeira pessoa remete à fala ao anunciante, ao narrador, ao personagem ou ao anunciado, gente, ó. Procuro, eu procuro. Quem é que procura? Eu, personagem, cachorro maltratado. Então, o eu aqui remete à fala, ou porque eu já tive, ao anunciado, ou seja, ao elemento que está sendo anunciado dentro desse cartaz. Então, a alternativa correta aí, letra D. Anuncia que, olha, já vimos aí essas, vamos dizer assim, plaquinhas, né? E esses espaços aí oferecidos para que você possa anunciar. A diferença entre publicidade e propaganda, os termos propaganda e publicidade têm significados semelhantes, né? Propaganda vem do propagare, que significa difundir.
Já a publicidade tem sua origem no latim publicius, que designa aquilo que é conhecido, que é aberto ao público e à comunidade. No entanto, diz-se, de modo geral, que publicidade e propaganda são a mesma coisa. Qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços é o conceito de publicidade ou propaganda. Então, o que é que a gente vai fazer? A publicidade e a propaganda é você utilizar a difusão de ideias dentro desses espaços comerciais, para que a gente possa aí fazer esse processo de comercialização dos produtos, serviços ou ideias aí publiciados levados ao público através dessa difusão, tá? Então, nós não temos tantas diferenças assim. Vamos relembrar a estrutura do anúncio publicitário, que já foi falado anteriormente pela professora Flávia. Nós temos o banner, que é uma espécie de cartaz, onde a gente vai poder encontrar aí título, né? Onde nós podemos identificar a linguagem verbal, que é uma linguagem que também traz informações sobre o elemento a ser colocado, o anunciante ou logotipo, né, dentro dessas situações, e o tema, o slogan da campanha de conscientização. E, além disso, a gente ainda vai poder analisar aí todo o aspecto não verbal, que é a escolha da letra, a questão do fundo. Observe aqui essa publicidade de um curso de redação. Respeite a dor do outro, salve vidas. A melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre. Fale, escute, valorize. Hashtag Juntos pela Vida. Aí você vai ver que aqui a gente vai encontrar a contextualização dessa mensagem, né? Que é o Setembro Amarelo, Mês Internacional de Prevenção ao Suicídio. O visual do banner, né, desse post, faz com que a gente possa, desse cartaz, faz com que a gente possa perceber aquela fitazinha que é atribuída sempre às campanhas, né, que é essa representação desse processo de envolvimento, de enlaçar as pessoas aí à discussão proferida desses elementos. E dentro da saúde, né, desses aspectos psicológicos, eles atribuem cores a essas campanhas internacionais. E aí nós temos o amarelo como essa referência à saúde mental, principalmente relacionada a isso. E aqui a gente vai encontrar também, olha, como o banner circula preferencialmente nos ambientes eletrônicos, né, a gente vai encontrar todas essas figuras icônicas que são muito comuns de nós vermos aí circundando dentro dessa possibilidade. Então, a linguagem verbal vem trabalhada aqui em letras diferentes, com vamos dizer assim, uma diagramadura que chama a atenção do interlocutor, utiliza-se nas linguagens publicitárias os verbos no imperativo, né? Veja que aqui, ó, salve, respeite, fale, escute, valorize. Todas essas formas verbais, 5 formas verbais, estão no imperativo. Por quê? Porque uma das características do gênero publicitário é trazer esse processo de persuasão ou de relação direta com os interlocutores das mensagens, tá? Então, sempre é importante a gente poder identificar essas circunstâncias. E aí, por fim, vem aquilo que a gente falou para vocês, que é a linguagem não verbal, né? Que é a cor do cartaz, né? O sombreado do cartaz, que seria essa referência a esse laço, né? A utilização de uma linguagem que esteja bem relacionada ao próprio veículo de comunicação. Então, todos esses elementos são muito importantes. Os tipos de anúncio, a gente vai ter vários tipos de anúncio, né? Os tipos de anúncio, eles estão relacionados para aquilo que se pretende, né?
É anunciar, é divulgar, é promover um produto, é convencer o público a consumir, a comprar, a aderir a um objeto. Nós vamos ter as diversas possibilidades de anúncio associando também a essa diversidade de anúncios, uma linguagem diversificada, características, os propósitos que essas pessoas vão fazer ou que os anunciantes vão ter dentro desse processo de comunicação. Tudo vai depender do que é anunciado, né? Veja lá, campanha do agasalho 2021. Doe cobertor, tá? Aí tá aí o cobertor. Nós estamos aqui um cobertor branco, né? Um edredom com 2 coraçõezinhos. E aí, olha, pode ser que, nesse caso, a cor rósea, né, ou as tonalidades dessa cartela queiram atingir de forma mais específica as mulheres, né, principalmente figuras do lar, né, já que são as pessoas que podem estar separando esse tipo de produto para ser oferecido em forma de doação. Então, pensando nesse público, né, ou seja, o orquestrador dessa publicidade, ele tem que pensar em tudo. Por que eu vou colocar rosa? Porque geralmente quem faz a separação de roupas para doação são as donas de casa, as mulheres, as pessoas que estão ali diante de uma atividade doméstica mais intensa. Eu sei que a gente pode assumir uma postura até preconceituosa de não achar que um homem possa fazer uma doação, mas a grande maioria é composta de figuras femininas. Então, isso induz o artista gráfico a escolher uma cartela de cor que seja mais próxima desse aspecto persuasivo de uma mulher, tá? Então, a gente vai poder perceber que existe também todo esse aspecto vamos dizer assim, de levantamento. Os tipos de propaganda e suas finalidades. Propaganda política. Compreende os esforços de partidos, candidatos e governos para angariar votos, atrair simpatizantes, fortalecer sua imagem ou persuadir sua linha ideológica. Como eu disse para vocês, a gente esse ano está na campanha, né? Estamos aí às vésperas da eleição geral. A gente tem as eleições gerais, que são as eleições que elegem tudo: presidentes, governadores e o parlamento brasileiro, que é o Congresso Nacional, formado pelos deputados federais e os senadores. E temos também os parlamentos estaduais, que são aí as assembleias, né, legislativas. E agora o governo determina um horário, né, um horário de vinculação dessas propostas. Ele determina também essa questão, vamos dizer assim, relacionado ao elemento. Então, tudo isso vai aparecer, não é à toa. Eles têm os dias e os horários para estar vinculando as suas propostas. Tem, inclusive, até espaços específicos para ver essa propaganda política, tá? Então, a gente vai poder identificar que é assim que eles vão lhe conquistar, né? Vão mostrar as propostas, vão mostrar fotos bonitas, né? Vão mostrar a simpatia dos políticos brasileiros. Vamos lá, gente. As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir efeitos apelativos. Isto é, o convencimento do público em relação ao que se apresenta. O cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos, verbais e não verbais, como estratégia persuasiva, dentre os quais se destaca. Vamos ler logo o cartaz para a gente poder ir atrás das nossas informações. Esta corrente precisa de você. Doe sangue. Procure o hemocentro mais próximo. Faça disto um hábito. Seja um doador. Um grande ato de incentivo e apoio, ou um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Pronto, tá aqui, ó. Nós vamos observar que eles começam a corrente, né? E aí um vai dando a mão ao outro até chegar ao interlocutor, ou ao elemento
mas de maior destaque não verbal, em que ele estende a mão a você, para que você faça parte dessa corrente de doação. Então, a mensagem da colaboração aparece em 2 momentos. Nos momentos verbais, onde ele diz, essa corrente precisa de você, e aparece na mensagem não verbal, que é a foto do cidadão com a mão estendida à sua direção. Então, isso reforça o processo de envolvimento do interlocutor aí para com essa situação. Então, a gente vai poder identificar esses elementos acontecendo aí. Bom, as propagandas, aí a gente vai ver aqui, ó. Como estratégia persuasiva, se destacou o quê? A ligação estabelecida entre as palavras hábito e hemocentro, explorando a ideia de frequência. B, a relação entre a palavra corrente, a imagem das pessoas de mãos dadas e a mão estendida ao leitor. Letra C, o emprego da expressão um grande ato, despertando a consciência das pessoas para um sentimento de solidariedade. Ou letra D, a apresentação da imagem de pessoas saudáveis, estratégia adequada ao público-alvo da campanha. Bom, aí a gente já viu, ó, corrente, você. Corrente, convite. Veja aqui, ó, a gente vai encontrar, vou até apagar aqui para a gente poder deixar só os elementos que são importantes aqui. Espera aí, vou apagar aqui. Pronto, tá aqui. Aí eu vou botar aqui a correntinha da outra cor. Precisa. Então, olha, nós temos aquilo que seria a relação entre a imagem e o que se fala, né? E aí a gente vai encontrar essa relação entre a palavra corrente e a imagem das pessoas de mãos dadas e a mão estendida com referência a aquilo que seria o convite precisando de você. Então, a gente identifica que a persuasão aconteceu dentro desse aporte, né? Dentro desse processo de cumprimento. Vamos avante aqui, ó. Vote Tiririca, pior que tá, não fica. Gente, olha, esse deputado estadual ou federal pelo estado de São Paulo, ele se elegeu várias vezes com esse mote. Eu não sei agora como é que vai ser, se ele vai continuar com essa sua expressão, né? Finalidade, angariar votos, convencendo os eleitores a votar nesse candidato. É um palhaço muito conhecido da mídia, né? Ele teve toda uma projeção nacional durante a década de 90 e início do século, né, nos anos 2000, ficou muito conhecido e acabou entrando na onda do chamado voto de protesto. Né? O voto de protesto é a insatisfação de muitas pessoas em relação aos políticos, né? E votam naquilo que eles acreditam que seja mais debochado, menos pretensioso, tem várias justificativas. E aí, veja bem, ele se elegeu com a imagem dele de palhaço, né? Com aquilo que seria a personagem que ele criou para a sua carreira artística aí dentro da esfera circense, né? E ele tinha esse slogan, vote Tiririca, pior que tá, não fica. E aí a gente vai observar que ele, ao longo, acho que foi bem umas 2, 3 vezes, já foi candidato e foi reeleito, né? Deputado pelo estado de São Paulo, né? Com votações astronômicas, né? Porque todo mundo acha divertido aí votar no Tiririca, né? Pelo menos os seus eleitores. Então, a finalidade de angariar, convencer os eleitores a votar nesse candidato. Se a imagem está bonita, se o slogan está legal, se é aquilo que seria importante ou não para o interlocutor, a gente vai poder analisar aquilo que seria a base do candidato em angariar os seus votos, né? Mas esse slogan entrou para o anedotário nacional. Pior que tá, não fica.
Vamos lá, gente. Propaganda governamental. Então, a propaganda governamental, ela é uma propaganda realizada pelo governo e suas instituições. Inclusive, gente, ela é obrigatória, né? O governo precisa publicitar, ou seja, levar ao público as suas ações, das mais diversas, né? Então, ele precisa dizer, em vários momentos, o que é que ele faz. Ele tem objetivos diversos também, prestar contas, informar a população, divulgar os eventos e campanhas. Esse elemento aqui da divulgação dos eventos e das campanhas é muito importante, né? Principalmente aí dentro dessa situação. Até porque é a partir desse processo de divulgação que ele também pode trazer as outras coisas, como conscientização sobre uma causa ou sustentar a imagem do governo. Por exemplo, agora em época de eleição, eles são proibidos de vincular pela questão da legislação eleitoral. Não se pode ter mensagens governamentais divulgando eventos, campanhas, ou então informando a população o que é que o governo fez. Pode ser estadual, pode ser federal, não pode. Pela legislação é impedido aí esse processo de divulgação. Depois que passa a eleição, aí tudo volta a ser publicado, né? Até porque, pela própria lei, muitos dos candidatos podem também concorrer aí aos cargos que são oferecidos aí dentro dessa esfera pública, né? E aí a gente vai observar que o importante é ressaltar que no Brasil não é permitido que ela promova a imagem de qualquer autoridade. Bom, a legislação que eles fizeram diz o seguinte, ó, não pode promover a autoridade, mas você pode vincular o slogan do governo. Aí por isso é que, novamente, vem a questão da legislação eleitoral, que impede, inclusive, a divulgação dessa propaganda governamental. Por quê? Porque mesmo que você não diga que é o presidente, que é o governador, que é aquele deputado ou senador, tem lá o sloganzinho dele que pode associar o eleitor ou pode fazer com que o eleitor associe ao aquele governo de forma específica. Então, cumpre-se a lei sempre que ela estabelece. Mas depois disso, ó, pode ser à vontade. Você só não pode dizer que é ele, né? Ah, ele pode participar? Não, também não. A gente não pode ter a imagem do prefeito, do governador, de qualquer elemento aí dentro dessas publicidades. Tem algumas regrinhas, né, para as publicidades de propaganda aí. O programa Mais Médicos é muito mais que médicos. Você que sonha em ser médico, este é o caminho cheio de oportunidades. Mais médicos para o Brasil, mais saúde para você. Tá aqui, ó. Aí você coloca a instituição Saúde Pública. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o governo aí desse slogan, né, Pátria Educadora, não sei qual foi, não sei se é o atual ou se foi o da Dilma. Quem conhece política sabe identificar. Aí, esses autores, eles são aí os anunciantes, tá? Então, a gente vai observar que quando eu falei aquele detalhe da lei, é justamente por isso, ó, porque cada governo tem o seu slogan, né? Tem a sua marca. E aí, como eu disse, eu não sei se é esse atual, ou se é o anterior, qual é o governo que está indicado aí nessa Pátria Educadora. E aí a gente vai observar que a publicidade traz a mensagem verbal, com várias situações aqui, ó, mais de 11.400 vagas para medicina, 5.200 vagas já autorizadas. Aí ele fala sobre várias coisas aqui, fazendo com que a finalidade do programa do governo federal é fazer com que as pessoas se formem em médicos e atuem no serviço público, ou seja, no atendimento médico em todo o país. Por isso é que se junta não só o governo, como o Ministro da Educação e o Ministério da Saúde dentro dessa campanha de conscientização, tá bom?
E aí a gente vai ver, olha, que temos o texto verbal, temos a população à espera desses representantes, ó. E aí a gente tem aqui duas figuras já com o jaleco, inclusive do SUS aqui, com objetos que induz a prática da medicina, e uma jovem sem jaleco, ainda de tênis, livrozinho na mão, como se ela representasse os estudantes que optam por essa formação, tá? Então, a gente vai poder perceber que temos todos esses recursos aí a serem trazidos dentro dessa situação. Propaganda de prestação de serviços, tá? Prestador de serviço é a pessoa física ou jurídica, PJ, que presta algum tipo de serviço em troca de remuneração financeira. A prestação de serviços, por sua vez, é uma espécie de trabalho realizado a título de aluguel, de mão de obra física ou intelectual, para a execução de uma determinada atividade. Vamos a uma propaganda de prestação de serviço. Tá aí, olha, um prestador de serviço é uma, vamos dizer assim, é uma empresa chamada Marido de Aluguel. Marido de Aluguel. Torneira pingando, chuveiro queimado, instalação de cortina, fixação de quadro e prateleiras, montagem e desmontagem de móveis, instalação e suporte para TV, troca de tomadas, interruptores, pequenos reparos em geral. Tiago Salles, o marido de aluguel. Vender um serviço ou mão de obra usa-se como cartão de visita com frequência. Tipos de propaganda e suas finalidades. Propaganda comercial é a mais comum. Basta você ligar a televisão, a internet, o jornal. As redes sociais hoje estão quase loucas, porque você está lá numa rede social e navegando, vem aquelas publicidades todas, né? E eles colocam muitas vezes, basta você abrir aí pronto, aí vem todas as publicidades daquele gênero passando no seu feed, passando lá na sua página social. Black Friday, aí ó, o que é que a publicidade comercial vai fazer? Mostrar os produtos ou o produto, tá? Então, seleciona-se o melhor, né? Seleciona-se o mais vistoso, seleciona-se aquilo que possa despertar o desejo das pessoas pela aquisição. Tá aqui, ó, JBL, aquela caixinha de música potente, né? Todo mundo quer. Aí bota um relógiozão bonitão também aí dentro dessas situações, tá bom? Então, a gente vai observar, muitas vezes tem preços, outras vezes tem só o produto, e aí, nesses Black Fridays da vida, a gente pode encontrar também essa propaganda enganosa. Trata-se de um tipo de divulgação que passa uma ideia errada ao consumidor sobre o produto ou serviço oferecido. O termo também está relacionado a promessas infundadas, situações em que o consumidor pode requerer seus direitos no PROCON, ou até mesmo por via judicial. Então, se você for vítima de uma propaganda enganosa, né, não compre gato por lebre. Os dois são peludinhos, mas eles são diferentes. O gato é um felino e a lebre é um roedor. Então, a gente vai observar que eles têm papéis diferentes dentro da sociedade. É uma, vamos dizer assim, é uma frase que a gente utiliza com muita frequência para poder mencionar as possibilidades de enganação. E aí nós chegamos ao nosso exercício. Vamos exercitar? Vamos lá, gente. Ó, vamos começar aqui para a gente poder articular aqui os nossos minutinhos finais da nossa aula, né? Através dos nossos exercícios, para que a gente possa, de fato, trazer a palavra-chave usada neste marketing, nessa propaganda. Grande virada para o ano novo. É conhecer novas ideias. Comece 2019 diferente. Venha para Slogan. Slogan é uma empresa de publicidade. E aí, olha, qual é a palavra mais importante? Virada, ano, novo e novas ou ideias?
Palavra mais importante, gente, ó, é o novo, novas. Então, veja que aqui, ó, novo ano, novas ideias. É esse novo e nesse novas que você vai fazer a escolha por essa empresa de publicidade. É no próximo período que vão lhe oferecer novas coisas para que você possa realmente ter um ano muito satisfatório, tá bom? Vamos para a próxima. O texto evidencia a rivalidade e concorrência entre Disboy Kennedy e aqui, ó, nós temos o boy da Nike e o boy da Adidas, né, gente? A concorrência entre jogadores de futebol, campeonatos de futebol, dois grandes times de futebol ou duas marcas de produtos esportivos, né? Veja aqui, ó, gente, que a gente tem, os dois são iguais, são dois meninos, né? A diferença é um que veste a Nike e outro que veste o Adidas. Então, Adidas e Nike são duas marcas esportivas internacionalmente conhecidas e que são rivais, tá? Então, os produtos aqui identificam essa rivalidade. Benefícios de andar de bicicleta. Você anda de bicicleta, gente, ó, faz bem à saúde, baixo custo de manutenção, melhora a frequência cardíaca, trabalha os membros inferiores e funciona como meio de transporte. Agora, quando teve esses aumentos aí do combustível, era o que mais a gente via, eram as pessoas desalojando as bicicletas de onde elas estavam para voltar a circular. Que produto está sendo anunciado? Uma bicicleta, artigos para bicicleta, consertos de bicicleta ou os benefícios de andar de bicicleta. A gente viu isso hoje, gente, ó. Anuncia-se serviços, ideias, né? Comportamentos, né? Políticos, várias coisas. Nesse caso aqui, a intenção está bem aqui, ó, já lá no título, benefícios de andar de bicicleta. Esse é o produto a ser anunciado, os benefícios da locomoção por bicicleta, tá? Então, faz bem à saúde, gasta pouco, melhora o seu coração, deixa suas perninhas bem arrumadinhas e você ainda pode ir para o trabalho com a bicicleta. Para quem é destinado a esse tipo de propaganda? Vamos lá. Será que é para mim? Para crianças, a todo tipo de público, aos maiores de 18 anos, apenas as pessoas que gostam de bicicleta. Bom, a gente vai observar que aqui a gente tem praticamente, a gente descarta para crianças e para as pessoas que gostam de bicicleta. Nós teríamos aí duas possibilidades, ou a letra B ou a letra C, né? Em relação àqueles que podem andar. Qualquer tipo de público, masculino, feminino, idoso, né? Criança, o aspecto da generalidade. Aos que podem utilizar como meio de transporte, né? Transporte para casa, né? Transporte para balada, para qualquer lugar. Então, a gente vai poder observar que aqui, no caso de forma específica, ele não traz aí uma situação, vamos dizer assim, limitante. Pode ser qualquer pessoa, de criança, adolescente, passando pelos mais idosos, qualquer pessoa que possa se utilizar aí da bike, da bicicleta. Qual é a finalidade do texto? Vejamos aí, gente. Ó, finalidade do texto é apenas vender uma bicicleta, é incentivar as pessoas a usarem mais a bicicleta, convencer as pessoas a praticar esportes, promover mais saúde para a população. Olha, apenas vender bicicletas. Bom, não tem a venda aí não, né? Porque não tem nenhum preço.
Incentivar as pessoas a usarem mais a bicicleta, benefícios de andar a bicicleta. Convencer as pessoas a praticar esportes. Eu sempre disse para vocês que essas publicidades que tem convencer, impor, obrigar, ninguém obriga ninguém, né? Ninguém convence ninguém. O que a gente pode fazer é sugerir a situação ou incentivar, né? Ou promover, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas as imposições aí não são bem relacionadas. Então, vamos incentivar. Qualquer pessoa pode usar a bicicleta, então a gente precisa aí fazer essa difusão dessa ideia. A publicidade, ela, nesse caso aqui, ela tem essa função de trazer incentivos das pessoas a usarem mais bicicleta. E para finalizar, temos 3 minutinhos para fechar aqui nossa aula. Quem poderia ser o anunciante desse comercial? Ah, quem anunciaria? Você se lembra lá das perguntas? Por que faz, quem faz, qual é a finalidade, qual é a intenção, onde circulou? Temos várias questões aí importantes. Uma loja de venda de produtos esportivos, uma ONG de preservação da natureza e do meio ambiente, órgãos públicos como ministérios e secretarias de saúde ou de transporte. Todas as alternativas sugeridas poderiam ser o anunciante. E aí, meu povo, o que é que vocês acham? Nós vamos analisar aí, gente. Bom, como a gente viu aí que todas as pessoas podem aí ter acesso ou eram público-alvo dessa informação, a gente vai poder identificar, gente, ó, todas as opções. Como uma publicidade comercial, uma loja de produtos esportivos poderia mostrar para você os benefícios de andar de bicicleta. Uma ONG que preserva a natureza e o meio ambiente. Por quê? Porque como meio de transporte, ele não polui, não emite gás carbônico, não gasta energia, é só a propulsão humana, né? Então, poderia ser uma campanha de incentivar a preservação do meio ambiente. Órgãos públicos como Ministério e Secretarias de Saúde e de Transporte, ó, funciona como meio de transporte e melhora a frequência cardíaca, né? Faz bem à saúde. São as indicações aí que a gente vai encontrar. Então, todas as alternativas poderiam ser os anunciantes dessa publicidade sobre os benefícios de andar de bicicleta, tá bom? Então, gente, na aula de hoje, a gente trouxe para vocês mais informações a respeito do anúncio publicitário, né? Falamos das finalidades e principalmente dos diversos tipos de anúncios publicitários e vimos como podemos identificar determinadas características e informações pertinentes a essas modalidades. Fizemos muitas atividades, mas você pode ir ao site do canal Educação e solicitar a cartela, que você vai ter mais tarefinha para casa. A professora sempre deixa aí uma informação a mais para vocês, tá bom? Me despeço desejando a vocês uma ótima noite, né? Boa semana de estudos e até uma outra oportunidade aqui pelo canal Educação. Um abraço a todos e até mais, gente. Tchauzinho.